É engraçado, né, pessoal? Como que uma pessoa lá dos Estados Unidos, que envolve crime lá nos Estados Unidos, da justiça americana, envolvendo também vários artistas dos Estados Unidos e tudo mais, pode comover o mundo inteiro, né? Deixar o mundo inteiro de boca aberta. E você sabe o que é o mais engraçado disso, pessoal? É que a gente sempre acha que essas coisas estão longe da gente, quando na verdade tudo isso acaba acontecendo bem debaixo do nosso nariz, né? Quem me conhece, pessoal, sabe que eu não gosto muito de sensacionalismo quando o assunto é defesa pessoal, mas hoje eu vim trazer esse assunto aqui que está em alta, justamente para estar trazendo algumas dicas e até mesmo abrir o olho de vocês em relação a algumas coisas que muitas pessoas acham normal, né? Isso não só na questão da defesa pessoal, mas também da arte marcial, beleza? Então, se você ficou interessado, presta bastante atenção e vamos lá. Fala galera, como é que vocês estão? Espero realmente que estejam todos bem. Eu sou o Avner e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Pessoal, como eu disse anteriormente, eu tô trazendo esse assunto aqui porque é algo pertinente, né? A gente sempre acha que esse tipo de coisa, como o caso do Puff Daddy que aconteceu lá nos Estados Unidos, é algo que está muito longe da nossa visão, né? Para quem não está sabendo do caso, eu vou dar uma resumida geral, né? Esse cara que ele é um rapper conhecido, ele é um produtor musical, foi descoberto vários indícios ali de que ele estaria abusando de pessoas, principalmente dentro de festas, drogando pessoas, fazendo chantagem através de abusos e tudo mais, e também envolvido em alguns assassinatos, né? Inclusive alguns assassinatos como o do Tupac Shakur. Para quem já é do meio do rap, ele já sabe que essa história é muito antiga, e esse inclusive é um dos pontos que eu quero bater com vocês aqui. Mas no geral é isso, pessoal. Alguns pontos eu quero trazer aqui em questão, né? O primeiro é essa coisa de que geralmente essas coisas acontecem debaixo do nosso nariz, né? A gente vê caras como o Puff Daddy, a gente fala, nossa, esse cara é um monstro. E sim, realmente ele é pior do que um monstro, ele é um demônio, um cara desse, né? Que faz esse tipo de atrocidade, né? Inclusive com menores de idade. Mas pessoal, isso é algo que é muito comum, isso acontece bastante dentro da nossa realidade, beleza? Vamos trazer nesse caso das festas aí, né? Onde ele fazia festas ali que algumas pessoas aparentemente eram drogadas e abusadas logo após. Isso acontece muito, pessoal. E eu moro aqui em São João del Rei, que é uma cidade universitária. Isso acontece demais, principalmente em cidades universitárias, cidades que têm muitas repúblicas, né? Não que lugares que não tenham repúblicas não façam isso, e não que todas as repúblicas fazem isso, né? Antigamente isso era mais, hoje eu acho que é bem menos, né? Por causa da internet também. Mas muitas pessoas, pessoal, faziam esse costume, inclusive antigamente aqui em São João del Rei tinha muito, as pessoas elas davam festas, essas festas eram usadas de fachadas, né? Para traficantes estarem vendendo drogas ali, e muitas mulheres nessas festas, elas eram dopadas, drogadas e abusadas logo após. E o grande problema disso, pessoal, é que isso tinha tipo uma máfia, e tinha tipo um tabu que envolvia toda essa questão, né? E muitas pessoas que às vezes colocavam a boca no trombone, ou que tentavam denunciar, ou até tentavam vazar esse tipo de informação, elas eram rapidamente reprimidas, principalmente por mulheres ali do grupinho, que ficavam difamando a pessoa, falando que a pessoa foi lá porque ela quis, falando que tudo aquilo era mentira, e sempre defendendo as pessoas que faziam esse tipo de festa, né? Isso não é comum somente em termos universitários, né? Geralmente, questão de ensino médio também acontece muito isso. Muitos adolescentes fazem isso também, tá? Não é porque é adolescente que é santo. A gente tem que começar a quebrar essa questão aí, né? Judicialmente, a pessoa pode não ser condenada, pode não ser presa, mas em questão de princípios, de ética, de moral, uma pessoa acima de 13 anos sabe muito bem o que ela está fazendo, né? Não estou falando que ela vai receber uma punição, porque provavelmente ela não vai, que isso daqui é Brasil. Mas se você tiver alguma filha ou um filho, já eduque desde pequeno a ter essa mentalidade. Não confie em ninguém, principalmente em adolescente. Vamos lá, pessoal. Essas questões de festas, isso acontece muito no Brasil. Eu falei dessa questão da arte marcial, porque tem muito mestre, né? Mestre de artes marciais. Principalmente antigamente tinha muito que as academias de artes marciais eram verdadeiras seitas, né? E acontecia muito isso é muito comum dentro de uma seita, né? Tem uma série na Netflix
que eu acho que é Como Se Tornar um Líder de Seita. Isso é muito interessante, se vocês conseguirem assistir essa série lá, né? Não que você vai se tornar um líder de seita, mas é interessante você saber as técnicas, né? Como que as pessoas fazem para manipular outras pessoas. Isso é interessante porque você aprende para você não ser manipulado. Mas muitas dessas academias, inclusive, rolam abusos dentro da academia, e os próprios alunos tentam passar a mão na cabeça do mestre porque acham que aquilo ali é normal, porque tem essa questão, né, do grupismo, né, onde você não pode difamar o grupo e tudo mais. Então sempre vão ter outras pessoas se defendendo. Isso também acontece muito dentro de igreja. Aqui no Brasil ficou muito famoso o caso do João de Deus, né, que tinha essas sessões ali, e até hoje tem muita gente mesmo que defende esse cara e bota a mão no fogo por ele, né, toda essa questão da alienação. Então, pessoal, o mais interessante de tudo é a gente ver que tudo isso, né, esse caso do Puff Daddy, estava na nossa cara esse tempo todo, né? Vários rappers, né? Inclusive o próprio Tupac Shakur, que morreu, mas Eminem, 50 Cent, todo mundo expondo isso, né? Julgando isso na nossa cara, e a gente não viu, né? Agora a questão é essa, né? Esse é o ponto principal do vídeo. A gente não viu porque a gente não quis ver, ou a gente não viu porque a gente é inocente demais para perceber o que estava acontecendo ali. E esse é o grande X da questão, né? A gente tem essa péssima mania de ficar normalizando coisas que não são normais, né? Vou dar algum caso, por exemplo. Às vezes você pega uma pessoa ali que é um pedófilo, né? Às vezes o cara é um pedófilo, as pessoas descobrem que ele é um abusador de crianças e tudo mais. Aí vem aquela grande X da questão, mas a gente nunca previu isso. A gente não podia imaginar que a pessoa era assim. Mas quando você começa a perceber as atitudes que a pessoa tem, as coisas que a pessoa falava, até o estilo de vida da pessoa, a gente vê que essa pessoa, ela nunca escondeu, ela sempre deu sinais. Só que a gente tem essa mania de achar que algumas coisas são normais, né? Eu vou pontuar algumas coisas aqui. Por exemplo, homens geralmente não ficam encostando muito a mão em criança. Isso é um fato, isso é da natureza masculina, né? Então, eu falo isso porque eu trabalhei numa ONG aqui na minha cidade durante muitos anos. Tive muitos alunos crianças e lá tem diversos professores. Muitos desses professores, eles adoravam crianças, ficavam socados com um monte de criança o dia inteiro. E é muito difícil você ver um professor, até mesmo uma pessoa que gosta muito de criança, ficar colocando muito a mão, ficar alisando criança no braço, ficar alisando o peito da criança, ficar abraçando demais, colocando a cabeça da criança perto de si mesmo. Isso não é algo normal, pessoal. Isso não é algo comum, né? Então, se você é mãe, se você evita esse tipo de coisa, você não está sendo chata. É porque aquilo ali não é normal. Você não tem que permitir algo que não é normal. Beleza? Não é querendo demonizar as pessoas, mas isso já é um indício de que alguma coisa ali talvez não esteja certa. De que talvez essa pessoa ela não seja 100% correta, eticamente correta, ou moralmente também. Outra questão também, pessoal, pessoa que fica muito tempo com um copo que ela não está bebendo e fica oferecendo bebida para outras pessoas. Isso também é algo que não é normal, né? Eu faço uso de bebida alcoólica socialmente e eu não acho normal uma pessoa ficar muito tempo com uma bebida dentro do copo e principalmente ficar oferecendo para outras pessoas. Se você é uma pessoa que você tem o costume de beber, principalmente bebidas geladas, você vai querer tomar aquilo ali o mais rápido possível. Você não fica andando com um copo na mão e oferecendo para outras pessoas. Ok? Outra questão também, não é muito normal uma pessoa, principalmente um homem que não te conhece, ficar te chamando para uma festa na casa dele, com um monte de gente que você não conhece. Ok? Festas que tem muitas pessoas que ficam usando droga, usando vários tipos de coisa ali. Isso também não é uma coisa normal, isso não é um ambiente normal. Se você frequenta esse tipo de ambiente, você automaticamente está dispondo a passar por determinadas situações, ok? Não estou falando que seja talvez uma culpa sua, mas se você plota esse tipo de situação, a primeira coisa que você tem que fazer é dar linha na pipa. E outra coisa, questão de alienação, né? Pessoas que às vezes ficam tentando entrar na sua cabeça, ficam tentando te manipular. Pessoal que já fez Proerd, tem muitas aquelas cartilhas do Proerd lá, né? Que fica até meio cômica, que tem um carinha vestido de abelha, falando, use drogas, amiguinho, não seja covarde. Isso parece muito cômico, né? Mas é quase que isso, basicamente a mesma coisa. A pessoa ela sempre vai começar de uma forma sutil,
né? Como se a pessoa fosse a vítima, como se você estivesse diminuindo. Não, não faça isso por mim, porque eu vou te ajudar, porque o grupo vai querer que você faça isso. Então, esse é o tipo de atitude que você tem que cortar. Você sempre tem que ter autonomia sobre as suas atitudes. Estou fazendo esse vídeo aqui, muitas pessoas que vão assistir esse vídeo são pessoas adultas, e é justamente para essas pessoas que eu quero fazer, porque na maioria das vezes são os adultos que vão ensinar os adolescentes, que vão ensinar pré-adolescentes, e assim a gente vai montando essa rede de proteção, né? Esse conhecimento que passa de cima para baixo, pessoal, ele é muito importante. Ele é muito importante. Não adianta eu só fazer um vídeo aqui, a pessoa assistir e falar assim, eu vou fazer isso daqui e vou aplicar. Não é só aplicar. Eu não estou aqui para te falar uma verdade suprema. Estou aqui para expandir a sua mente, ok? Você vai ter o discernimento a partir daqui, né? A gente cria esse conceito filosófico. Você vai pegar tudo que eu estou te passando e você vai disseminar para o máximo de pessoas possíveis dentro da sua visão. Isso é muito interessante, pessoal. Isso é muito importante também. Se a gente pega casos como do Puff Daddy, por exemplo, e a gente começar a ampliar as atitudes que ele fazia, as coisas que ele fazia, você vai ver que tem muita gente que faz isso. Muita gente. Inclusive no Brasil. Muito influenciador que fica dando essas festas muito esquisitas, às vezes pegando pessoas ali que não tem um teor muito sexualizado e meio que obrigando as pessoas a se sexualizar dessa forma. Pessoas ali que você sabe que faz uso de droga, você sabe que dentro daquele ambiente ali vai acontecer alguma coisa, às vezes só de você perceber, né? Eu não gosto muito de falar de religião e espiritualidade, mas pessoa que gosta desse tipo de coisa, você vê nitidamente que só de você bater o olho você já vê que o ambiente ali é pesado, né? Então, prestem bastante atenção, pessoal, principalmente à sua volta, né? Não adianta a gente estar falando só sobre o macro se a gente não tem consciência do que acontece no micro, né? Então, peguem essa visão, levem esse caso como aprendizado e principalmente ensinem o maior número de pessoas possíveis, principalmente menores de idade, pessoas que às vezes ali é um pouco mais inocente, estão entrando na faculdade agora, adolescentes também, até mesmo crianças, né, de uma forma um pouco mais pedagógica, obviamente, mas evitarem esse tipo de coisa, esse tipo de situação e fiquem sempre em alerta, beleza? E se vocês gostaram desse vídeo, na verdade, espero realmente que todos gostem desse vídeo, porque é um vídeo muito necessário. Então, se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações também se você gostou. Deixa aqui nos comentários se você quer mais vídeos como esse, né? Menos práticos e mais teóricos, né? Afinal, a teoria ela salva mais do que a prática. Eu já expliquei isso muito para vocês. E o mais importante do que só salvar a si mesmo é você salvar os outros. Afinal, quando a gente salva uma vida, a gente ajuda a salvar o mundo inteiro. Espero que vocês tenham gostado de verdade. Fiquem com Deus e até mais. Tchau!